É bem como diz o pagode, gente. Todo mundo erra, todo mundo vai errar. E eu, como todo mundo, já errei. E hoje eu vim aqui consertar. O próprio David Kibe, o cara que deu o nome ao sistema, já fez uma lista uma vez de retratação, ou seja, famosas que um dia ele classificou de um jeito e depois ele viu que era outro. Então, é isso que vamos fazer hoje antes de dar prosseguimento ao canal. Rever algumas classificações, certo? Mas antes de dar prosseguimento, eu preciso pontuar duas coisas. Primeiro, um dos maiores motivos da gente cometer erros com o Kibe é essa informação aqui acerca das alturas físicas. Apesar delas serem colocadas até bem objetivamente, o que prevalece até certo ponto é a altura visual. Como assim até certo ponto, tá? É que quanto mais o tempo passa e eu observo as pessoas pessoalmente, mais eu noto que é verídico o fato de que os Kibes mais que seriam gamines e românticas, realmente não tendem a passar de 1,65. Mas por outro lado, as dramáticas e naturais não apenas podem chegar a 1,65, como também apresentar alturas ainda menores, com exceção das dramáticas suaves. O que prevalece nesses casos é a altura visual e não física. Então, o mais correto seria afirmar que no caso dos Kibes mais young, a altura visual é mais importante, enquanto que nos Kibes mais a altura física é um indicativo. O outro ponto é que eu tendo a fazer uma leitura da distribuição Yin e Yang, nessa ordem aqui, que foi inspirada por um quadro da Andy Salama. Mas, novamente, quanto mais o tempo passa e eu observo as pessoas, estudo o sistema e me aproximo dos conceitos, mais claro fica para mim que a ordem de distribuição dos Kibes já está correta por si só. De dramáticas a naturais, de naturais a clássicas, de clássicas a gamines, de gamines a românticas. Então, ok, vamos começar agora as correções pela Megan Fox. Ela é uma pessoa que eu gostaria de usar muito mais frequentemente em exemplos, mas eu fico impedida porque a classificação do Kibe não bate com o caimento das roupas. Essa classificação dela como clássica dramática eu peguei em uma lista pronta uma vez há muito tempo e hoje eu ratifico. Colocando a Megan lado a lado com 3 clássicas dramáticas, dá para ver com clareza que ela não se encaixa aqui. Jamie, Diane e Merve apresentam uma estrutura bem mais young que a Megan, com ombros mais quadrados e expressos, uma carne tensa e pouca, mais contida, mas junto com essas expressões mais ósseas, elas têm bastante simetria e moderação, enquanto que a Megan, a primeira coisa que a gente nota são as curvas, que não é algo típico de se pontuar nas clássicas dramáticas, já que esse é um Kibe mais clean, com curvas mais moderadas. A Megan, mesmo com um casaquinho ali por cima, não dá para esconder as suas curvas, certo? De teste em teste, eu achei que ela se encaixa com mais facilidade no grupo das românticas teatrais. Eu tomei ali, por exemplo, fotos da Nicole Scherzinger, mais nova, do grupo The Pussycat Dolls, da Sydney Sweeney, atriz da série Euphoria, e da Elena Satini. Vejam como o corpo da Megan se desenha muito mais parecido com essas 3 românticas teatrais. Uma linha vertical mais apequenada, uma carne mais fofinha, seios mais vantajosos e macios, ênfase na cintura e a estrutura facial suave. Diferente de uma romântica comum, elas têm um estreitamento da silhueta, além de ossos mais finos e uma cintura mais baixa. Olhem essa energia e a corpografia que elas têm. Elas são extremamente femininas, mas têm um salpico de drama de fundo. Essa é bem a pegada das românticas teatrais, um quê de perigo mergulhado numa silhueta extremamente feminina. Segunda correção, Demi Lovato. Alguém chegou até a chamar minha atenção nos comentários do vídeo das românticas que a Demi tinha ombros muito largos para ser considerada como romântica. Mas eu também tinha pego de uma lista pronta, tá? Essa classificação. E de fato, existem momentos na carreira da Demi que ela vai entregar uma silhueta bem mais curvilínea. E eu fui lá, bati o pé junto que ela era uma romântica sim.
Eu queria até recuperar esse comentário aqui para dar os créditos, mas eu não consegui. Os comentários estão abertos caso você queira se pronunciar, amiga. Você estava certa. Agora, observem como as românticas puras, elas são bem mais suaves, com ossos mais gentis, acabamentos mais arredondados, certo? Inclusive, sim, a Scarlett é uma romântica, ao meu ver. Eu não vejo cabimento em quem classifica ela como natural suave. Para mim, ela é extremamente feminina, total in. Eu não vejo ossos muito brutos para classificar ela como natural. Mas a Demi, de comparativo em comparativo, se mostrou muito mais apta a ser classificada como uma gamine flamboyant. As gamines sempre vêm com um kit próprio, certo? Mas vejam que essa carne mais maçuda que vem das naturais está presente em todas elas. A largura dos ombros também é influência natural. A altura, em compensação, é mais apequenada. Em vídeos passados, eu levantei a informação de gamines flamboyant mais altas como a Penélope Cruz e a Anya Chalotra. Hoje, eu já não tenho certeza se de fato elas são desse quibe, porque elas são altas e parecem ser mistas, mas o desenho não bate, certo? É provável que elas tenham outro quibe e só estão sendo classificadas errado. Mas a Demi é uma gamine flamboyant e esse comparativo aqui entre ela e a Kelly Osbourne deixa isso muito claro ao meu ver. Emma Watson. Essa atriz é uma querida, né, gente? Nós acompanhamos o crescimento dela na série de filmes do Harry Potter, então existe uma tendência a não querer tocar muito nela para não causar um hate desnecessário. Mas a Emma, há muito tempo, vem sendo classificada como gamine por conta do corte de cabelo curto que ela fez e funcionou 100% nela, e porque ela já chegou a usar roupas bastante criativas em certos eventos que normalmente são atribuídas ao estereótipo das gamines. No entanto, olhem como o desenho do corpo não bate com o quibe. Entre a Audrey, a Carol e a Halle Berry, a gente vê um desenho bem consistente. Seios proeminentes, ombros suavemente quadradinhos, mais larguinhos que o quadril, que é mais estreito. A altura é apequenada e os ossos são mais finos. Elas são aleatórias, vírgula. Para mim, é um padrão muito bem definido. A gente é que se acostumou a dar muitas desculpas para encaixar pessoas como gamines quando fica muito difícil de definir o quibe, e isso é o que torna difícil de entender esse quibe. Elas não parecem ser mini dramáticas, elas parecem ser exatamente o que são, um quibe mais feminino e delicado, porém com mais expressão óssea do que carne e músculo, a não ser pelos seios. Comparando famosas, eu achei alguns pontos nas naturais suaves que me chamaram a atenção sobre a Emma. Ela tem uma altura típica desse quibe, a grossura dos ossos é compatível, o quadril é mais baixo, típico de quibes mais young, só que ela tem uma tendência a se manter muito mais magra que o necessário. Pegando uma foto onde ela está no corpo mais ideal, dá até para ver a similaridade do corpo dela com o corpo da Britney, por exemplo. Seios não são um ponto decisivo para nenhuma natural. Independentemente se pura, suave ou flamboyant, você pode ter seios maiores ou menores. A característica mais marcante do seio natural é ele ser mais separado, se distribuir no largo do corpo. Por isso, nós vamos sim ter naturais suaves, como a Emma, com poucos seios. Ela é suave no desenho dos ossos, uma natural mais amena e de bônus ela tem uma essência diferente do quibe, uma essência que passeia entre os semblantes clássico e ingênuo. Outra que eu vivo revisando o quibe é a Victoria Justice. Primeiro eu classifiquei como dramática, depois clássica dramática e depois como gamine pura. Por quê? Justamente aquilo que eu falei agora há pouco, tá? A gente convencionou a tentar encaixar celebridades de quibe confuso como gamines, e isso é um erro. Vejam que, novamente, o desenho do corpo dela e do grupo de teste são bem diferentes. O que elas têm de parecido é a altura física. Mas lembrem do que eu falei no início do vídeo sobre alturas. O mais provável é que quibes mais young, como dramáticas e naturais,
consigam alcançar a exceção de ultrapassar o limite de 1,65 para menos, mas mesmo assim, a Victoria tem exatamente essa altura. Por isso que eu acho mais coerente voltar à primeira opção. As dramáticas tendem a ser mais altas, mas o que caracteriza elas de fato é a linha vertical, ou seja, a altura visual. A Victoria parece uma dramática pequena, meio fora de forma às vezes, mas quando a gente parte para os exemplos de vestimenta, ela dá um show de drama e parece ser muito mais alta. Vejam que tem dramáticas mais características como a Lia Kibed, bem alta, estreita e reta, sem carnes ou curvas, e outras dramáticas como a Emily, que conseguem desenhar cintura sim, consegue apresentar também um pouco de volume nos seios e mesmo assim não deixa de ser dramática no todo. Ela e a Victoria têm isso em comum, um pouco de presença de seios e cintura mais fina, quando em boa forma, certo? E os efeitos que as roupas criam nelas vai ser o mesmo, o que confirma que elas têm o mesmo quibe, apesar da altura. Notem como perto da Ariana Grande, que é uma gamine pura, certo? Ossos finos, ombros suavemente quadrados e mais largos que o quadril. A Victoria se mostra bem diferente. Então, eu dou o braço a torcer, ela é uma dramática sim, mesmo sendo baixinha, e vejam como linhas retas e materiais pesados dramáticos vestem ela como uma luva. Outra que eu reclassifico na exata mesma situação da Victoria, de gamine para dramática, é a Natalia Dyer, de Stranger Things. Ela é ainda mais baixinha que a Victoria, só tem 1,63 de altura, se eu não me engano, mas se veste muito bem de drama. Ela fica bem confortável, bem na própria pele e aparenta ser infinitamente mais alta do que realmente é. Ou seja, tem uma linha vertical bem longa, apesar da pouca altura. Do contrário, eu já não vejo muitas chances de classificar pessoas mais altas que 1,65 como se fossem quibes mais in. Por que, Santana? Você me pergunta. Afinal, se dá para ter dramáticas mais baixas, por que não dá para ter românticas mais altas? Simples, é que a altura física dá uma característica extra a essas silhuetas, que é de ter espaço para distribuir as suas carnes, ou seja, a romântica, que tem um esqueleto apequenado, pouco espaço no torso para dividir as linhas de busto, cintura e quadril. Se ela ganha mais altura, o corpo fica mais balanceado. A Beyoncé, por exemplo, a gente gosta de classificar como romântica porque ela tem curvas, ela é um sex symbol toda gostosona, digamos assim, e esse é o estereótipo da romântica, como se só ela desenhasse curvas. Esse é um conceito errado. A romântica é pequena e delicada, suave, com carne macia, e a Beyoncé não é suave e delicada o suficiente para ser considerada uma romântica. Mas comparando ela com clássicas puras, a gente vê como a clássica não é uma sem graça como descreve o estereótipo também. Ela também pode ser gostosona, sedutora, certo? Só que ela é mais bem dividida, com partes mais simétricas. Olhem esse comparativo entre a Rochelle e a Beyoncé. É um tipo de corpo extremamente balanceado, preenchido o suficiente para não parecer uma dramática suave, com um esqueleto fino e carnes exageradas, e longa o suficiente para não ser uma romântica, que costuma ser pequena, delicada, com acabamentos redondos e pouca expressão óssea, além de ter curvas mais encurtadas. Não, as clássicas são bem divididas. Outras pessoas na mesma situação que eu hoje vejo como clássicas puras são a Sabrina Claudio, que no passado eu já chamei de natural, a Nina Dobrev, que todo mundo convencionou a chamar de clássica dramática, justamente porque numa época de magreza ela parece sim ter mais drama, mas no peso ideal ela é isso aqui, bem dividida e balanceada. E por fim, outra celebridade que dá o que falar quanto ao quibe, que é a Rihanna. Ela já foi classificada como romântica teatral, que é impossível porque lhe falta suavidade para esse quibe. E eu já classifiquei como natural, assim como a Sabrina, porque em época de magreza todas elas parecem ter mais drama, parecem quase uma dramática com um pouco mais de corpo. Daí a confusão por natural. Mas sempre que a gente vê essa informação no peso ideal, como aqui, surge os ombros alinhados ao quadril,
a cintura moderada, membros simétricos ao torso, certo? Lembrem que a Rihanna e a Beyoncé não são apenas cantoras, elas também dançam, e dançar exige muito treino e condicionamento físico. Isso faz com que elas potencializem os seus músculos em alguns momentos da sua trajetória. Quem faz academia sabe que existe treino para aumentar glúteo, coxa e similares. Por isso, algumas vezes elas apresentam um excesso de gostosura, vamos por assim dizer, que leva o pessoal a pontuar como românticas pura e teatral. Mas retrocedam no tempo, numa época de corpo mais natural, com menos treino e modificações e no peso ideal. E vamos ver como, na verdade, essas duas têm um desenho de corpo bem parecido, porque elas têm o mesmo quibe, que é o clássico puro. O bônus da Rihanna é que ela tem uma essência diferente do quibe, o que é incomum nas clássicas. Elas não costumam ter um rosto atípico, mas a Rihanna tem uma essência majoritariamente romântica. Outra que eu já classifiquei errado como se fosse uma romântica foi a Leighton Meester, que eu não sei pronunciar o nome, tá, gente? É a Blair de Gossip Girl. Eu peguei de uma lista pronta também, admito, mas colocando lado a lado com românticas, vejam que ela não é suave o suficiente para ser classificada nesse quibe. Eu vejo mais possibilidades de encaixar ela como clássica suave com essência ingênua, tá? Um adendo aqui, tá, gente? É que uma pessoa que eu tinha esquecido de colocar no slide inicial e que tem o mesmo caso da Leighton Meester é a Amanda Seyfried. Tá? Ela também foi classificada como uma romântica, também peguei de uma lista pronta, mas fazendo aqui outros comparativos, eu acho que ela também tá mais para uma clássica suave, assim como a Leighton, tá? E para finalizar, duas últimas observações. Na lista pronta, eu peguei que a Sienna Miller, na primeira foto, seria uma clássica suave, e a Jennifer Aniston, na segunda foto, uma natural pura. Na última, nós temos a Julianne Hough, uma natural suave. Vejam como todas, na verdade, têm uma silhueta muito igual. Ou seja, elas são do mesmo quibe. A Sienna não é suave o suficiente para ser uma clássica suave e a Jennifer não é bruta o suficiente para ser uma natural pura. Todas são naturais suaves, tá? E a Julianne é uma natural suave bem baixinha, ela só tem 1,62 de altura, tá, gente? Para servir de referência. Então é isso, essas são as correções que eu gostaria de fazer hoje. Eu não lembro de outras celebridades que eu já citei aqui, que eu reclassificaria. Eu creio que são só essas mesmo, tá? E essas correções vão ajudar nas próximas análises e até algumas pessoas a se encontrar melhor no sistema. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta se tiver dúvidas de outras celebridades e até o próximo vídeo.